Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um tutorial básico de como se faz um formulário avaliativo no Google Class, tanto como atividade dissertativa quanto objetiva, tudo bem? Se preparar uma atividade de forma bem simples, né, atendendo a todas as suas salas e também adicionando aí na atividade um feedback, para você liberar para o aluno também uma devolutiva, né, que facilite a sua vida nesse período de quarentena, tudo bem? Então primeiro você acessa uma aba aqui do Google, seleciona, deixa eu só trocar para minha conta institucional, você seleciona no canto superior direito a sua sala de aula, né, o Google Class. Acessando a sua sala, ele vai aparecer aqui para você todas as salas que você tem. No meu caso eu tenho 10 salas, sendo primeira, segundas e terceiras séries aí do ensino médio. Então eu vou selecionar aqui o primeiro A apenas, né, vou desenvolver um formulário para a primeira série, e aí eu entro em apenas uma sala, porque esse formulário ele vai ser duplicado para as demais, tá bom? Então eu vou entrar aqui no primeiro A. Na aba superior aqui do centro da minha sala eu tenho um mural, as atividades, pessoas e notas. Quando você publica uma atividade, ela já vem automaticamente aqui para o mural, mas ela aparece também aqui na aba Atividades. E o mais interessante é que nessa aba Atividades, né, no login do professor, além de aparecer as atividades que você publicou, aparecem atividades que você ainda está editando. Então você não precisa fazer uma atividade e ela já vai ficar disponível para o aluno. Se a gente começa e não dá tempo de finalizar, ou você espera fazer uma revisão, então você pode salvar essa atividade como rascunho, tá? Para que o aluno ainda não tenha acesso. Então eu vou criar uma atividade, tá? Vou clicar aqui neste botão de criar, selecionar atividade com teste, e ele vai abrir a primeira janela. Nessa primeira janela são as informações, né, que eu coloco aí de inicial, como por exemplo o título, né? Lembrando que este título é o título que aparece lá no mural. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, segundo bimestre, aula 3, certo? Esse formulário é da minha terceira aula, por exemplo. Adiciono as instruções aqui para o aluno, se eu achar necessário. No canto direito eu tenho para as salas que eu vou liberar, então nesse caso esse formulário será para todos os meus primeiros, então vou selecionar aqui do primeiro A ao D. Posso adicionar uma pontuação, então esse formulário ele vai valer 10 pontos. E posso estipular uma data de entrega. Lembrando que a data de entrega ela não bloqueia o formulário, tá? Então, quando der o prazo, o máximo que vai acontecer é você receber aí uma notificação de que o aluno entregou fora do prazo, mas ela não bloqueia, tá? Se você quiser bloquear o formulário, deu prazo, eu vou bloquear o formulário, é em outro campo que eu já vou mostrar para vocês, tudo bem? E mesmo que eu entre lá no formulário, né? O formulário ele está aqui, é este documento roxo aqui, é aqui que está o nosso formulário. Mesmo que eu crie esse formulário na próxima janela que eu vou abrir, ele ainda não será disponível para o aluno, tá? Ele não vai ficar disponível lá para o aluno. Então, aonde que eu vou disponibilizar depois que eu fizer toda a construção do meu formulário? Eu vou clicar aqui no canto superior direito, criar atividade. Quando eu clicar nesse botão aqui, a atividade vai ficar disponível, tá? Por enquanto, mesmo que eu entre no formulário e faça toda a edição, esse formulário ainda não aparece para o aluno. Eu preciso clicar aqui em criar atividade. Então vamos agora para o formulário, tá? Vou clicar aqui no documentinho roxo, ele abre aqui, né, para mim o formulário será todo editado aqui, e como de início, pessoal, o mais importante é você já começar dando um nome. Então, como esse formulário é da minha aula 3, essa será a minha atividade 3. Então, o título, né, lá no mural vai ser publicado a pasta como aula 3. Né, mas o meu formulário, o nome do formulário, porque o aluno vai clicar na pasta, aí daquela pastinha ele abre essa atividade, atividade 3. Aqui no canto superior esquerdo eu vou nomear também como atividade 3 e na descrição do formulário eu vou adicionar as minhas habilidades aí do currículo, certo? Que serão trabalhadas. Então no canto superior direito eu tenho aqui esse ícone que ele representa para mim personalizar o tema. Então eu seleciono, escolho uma imagem, tá? O Google te dá algumas opções, eu geralmente trabalho com fotos já personalizadas que eu coloquei, então vou selecionar aqui uma foto, né? Você pode criar aí também o seu layout, tá? Vou colocar aqui,
certo? E também você pode estar mudando, alterando a cor, enfim, mas isso é só para a questão de designer mesmo. Então agora eu vou começar criando o meu formulário, adicionando as primeiras perguntas. Eu vou dar uma sugestão, pessoal, seria interessante se o formulário começar sempre com 2 perguntas iguais. A primeira é o nome completo do aluno, embora eles colocam um e-mail, né, mas e-mail institucional não dá para saber quem é o aluno, tá? Então eu prefiro, e nem todos também vão responder pelo e-mail institucional, muitos alunos vão cadastrar outro e-mail. Então eu sempre coloco o nome completo e em múltipla escolha você adiciona parágrafo. Seleciona essa pergunta como obrigatória. Na verdade, pessoal, todas as perguntas é interessante que vocês selecionem a opção de obrigatória, tá? Para o aluno não enviar nenhuma pergunta aí para você em branco. Seleciona no canto direito aqui, ó, adicionar pergunta. E a próxima pergunta que eu aconselho que vocês façam também é a turma. Seleciono caixa de múltipla escolha, eu vou colocar como caixa de seleção e vou na opção A colocar a alternativa A. Ou melhor, na opção 1 lá, eu vou colocar a alternativa A. Automaticamente ele já coloca mais sugestões aqui, né? Então eu vou adicionar essas sugestões e aqui eu tenho todas as minhas séries. Se você tiver mais séries, é só continuar, por exemplo, tenho até E, continue assim sucessivamente. E se você tiver menos, é só ir cancelando aqui. Por que eu coloco a turma? Porque como esse questionário ele é seriado, né, eu estou fazendo para todas as primeiras séries, na hora que eu receber as respostas, todos os alunos das primeiras séries A, B, C e D vai ir tudo num único arquivo de Excel. Então, um meio de eu separar isso depois para fazer a correção é justamente selecionando aí, né, por série, né, pela letra A, B, C e D, tá bom? Outra coisa importante, essa pergunta ela não tem caráter avaliativo, tá? Então eu não vou selecionar uma chave de resposta. Só vou marcar como obrigatória e vou continuar o meu formulário, tá? Então o que eu dou sempre como sugestão, colocar as habilidades, né, o título e as habilidades, o nome completo e a turma que o aluno faz parte. E nos meus formulários particularmente, eu sempre começo adicionando aqui, ó, um vídeo, que é, no caso, o vídeo. Aí você entra aqui no seu vídeo no YouTube, seleciona o link do vídeo, certo? E copia ele aqui, pesquisa e adiciona o seu vídeo. Eu sempre começo colocando o vídeo, né, porque tem aluno ainda que ele não assiste a aula. Então, na hora que ele abrir o formulário, a primeira informação que vai aparecer para ele, mais uma vez, é o vídeo relacionado à aula. Então, ele tem que assistir esse vídeo antes de preencher o formulário. Continuando o meu formulário, né, digamos que eu fiz uma atividade que precisa ser feita a leitura de um texto. Então eu quero colocar um texto onde o aluno vai fazer a leitura e em cima desse texto ele vai responder algumas questões. Venho aqui nas opções de questões, né, no canto direito, e seleciono a título e descrição. Esse T aqui, um T maior e um T menor, tá? Seleciono esse T, ele vai abrir para mim o meu título, vou no documento que eu quero, seleciono o texto que eu vou utilizar, copio, volto para o formulário e colo esse texto. Então aqui eu tenho, comecei meu formulário, coloquei um vídeo para ele assistir e um texto para que ele faça a leitura. Agora eu vou começar então a adicionar as questões. Venho no canto direito novamente, adiciono uma pergunta, certo? Agora vai ser as questões que eu vou trabalhar e eu vou começar trabalhando, pessoal, com questões objetivas. Então eu já abri aqui na internet, tá? Um exercício, tá? Esse exercício ele tem 5 alternativas. A gente copia sempre primeiro o enunciado aí da questão, tá? A gente copia a pergunta, no campo pergunta cola somente a pergunta e nas alternativas, né, o interessante é que o Google Class ele já faz a separação. Observa que eu estou selecionando todas as alternativas, de A a E. E quando eu copiar no Google Class aqui na opção 1, ele automaticamente vai colocar para mim já separado, tá vendo? Ele já colocou para mim aqui, ó, alternativa A, B, C, D e E. Só que como lá na internet tinha um espaçamento entre as alternativas, ele reconhece esse espaço também, tá? Então basta você vir aqui e apagar esses espaços que ficaram entre as alternativas. Algumas questões, pessoal, quando vocês copiam, elas já colocam as alternativas bonitinhas aqui, uma embaixo da outra, sem espaço, tá? Isso é uma pergunta avaliativa, né? Então eu tenho que colocar qual é a alternativa correta e principalmente adicionar o meu feedback para o aluno. Não esquecendo que eu vou selecionar ela como obrigatória
né, para o aluno não esquecer de responder ela. Então, se ele não responder, na hora que ele for enviar o formulário, ele vai avisar, ó, responda a questão tal. Venho agora em chave de resposta, certo? E vou selecionar aqui primeiro qual alternativa é a correta. Nesse caso, essa questão é a alternativa A. Então, seleciono, observa que ela ficou verde aqui. Você pode até colocar, por exemplo, uma questão que tenha mais de uma alternativa correta. É só você selecionando todas, tá vendo? Ele vai marcando. Você pode colocar até mais de uma opção para o aluno responder. Só que nesse caso ele só tem a alternativa A. E eu coloco a pontuação. Vamos supor que o meu formulário avalia 10 pontos e essa questão vale 5 pontos. Observa que em total de pontos aqui em cima já apareceu para mim, né, 5 pontos. Então eu já entendo que falta mais 5 pontos aí para eu fechar o meu questionário. Vou adicionar agora o meu feedback. Por quê? Porque quando eu enviar para o aluno a devolutiva, além dele receber se ele acertou ou não, ele vai saber por que ele errou e por que ele acertou. Então clique em adicionar feedback e aí eu tenho as opções tá? De selecionar as respostas incorretas e as respostas corretas. Então, vou começar copiando aí do próprio exercício, o feedback das respostas incorretas. Volto lá para o exercício, coloco ver respostas, seleciono todas as alternativas incorretas, copio elas, volto para o formulário e colo. Agora, eu venho em respostas corretas, volto lá no meu exercício, seleciono o porquê que a A é a resposta correta, né? Volto no formulário e adiciono aqui o feedback correto. Observa que nesse cantinho, pessoal, vou até circular para vocês aqui, ó, que você pode até colocar a opção de um vídeo. Então, se é uma questão que tem discussão no YouTube, tem um professor fazendo um comentário sobre essa questão, você pode adicionar até o vídeo aqui para o aluno assistir, tudo bem? Continuando aqui, pessoal, eu salvo agora, né? E a minha questão já está pronta, né? Dou concluído, e agora eu tenho a pergunta, as minhas 5 alternativas, inclusive o feedback e quanto ela vale, né? Nesse caso, a nossa questão vale 5 pontos. Mas e se você quiser fazer um formulário dissertativo? Eu volto aqui, seleciono adicionar pergunta, copio agora, né, a minha pergunta dissertativa, então vou selecionar a questão aqui, ó, observa que ela é dissertativa, copio essa questão, volto para o formulário e colo, e ao lado eu tiro, né, eu vou desmarcar múltipla escolha e vou selecionar parágrafo. Observa que agora apareceu texto de resposta longa, então o aluno vai digitar aqui a resposta dele. Seleciono como obrigatória, nunca se esqueça, tá, de colocar todas as questões como obrigatória, mesmo que não venha a valer nota. Seleciono chave de resposta, lembrando que meu formulário valia 10, então se a primeira questão valia 5, essa também vai valer 5, e agora aqui em cima ele somou, tá vendo? Total de pontos 10, então agora o meu formulário tem as questões que coincidem aí com a pontuação dela, que é 10 pontos. Adiciono um feedback de resposta, volto lá no exercício, colo a resposta, né, que eu espero que o aluno dê, volto no exercício e copio ela aqui e salvo. Tudo bem? Então esse é um jeito simples de você elaborar um questionário, tá, avaliativo, com textos, vídeos, né, e questões dissertativas e questões aí objetivas, certo? Adicionando feedback, pontuação. Só que o mais importante, pessoal, é agora, tá? No encerramento deste questionário. Lembrando que mesmo que eu feche, aqui eu posso fechar essa guia, não há problema algum, né? Isso vai estar salvo, só que não vai estar publicado. Para eu publicar, eu preciso voltar nessa janela aqui e clicar em criar atividade, tá? Enquanto isso, essa atividade vai ficar disponível para mim como rascunho apenas. Mas antes de eu fechar esse formulário, preste atenção porque essas são as informações mais importantes. Aqui no meu canto superior direito, ao lado de enviar, eu tenho essa engrenagem, que vai abrir as configurações. E tem 3 configurações. A geral, a apresentação e testes. E é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Configurações gerais, eu vou colocar coletar endereços de e-mail. Por quê? Porque aí o aluno ele vai cadastrar o e-mail que ele quiser. Não precisa ser um institucional, tudo bem? É até importante que o aluno coloque no formulário o e-mail que ele mais utiliza, porque vai ser nesse e-mail que você vai enviar o feedback. Então, às vezes, ele não está acessando o e-mail institucional, ele não vê o feedback da sua atividade, tá? Então, você coloca coletar endereços de e-mail, vai sempre pedir para o aluno cadastrar um e-mail a qualquer formulário que ele faça. Apaga a caixa restringir aos usuários em Seduc. Isso me dá muito problema, então eu preferi apagar essa seleção aqui.
adiciona limitar a uma resposta, então os alunos eles vão ter que fazer login no Google e eles não vão conseguir responder mais de uma vez. E eu não marco editar após o envio, nem ver gráficos de sumário e respostas de texto, tá? Geralmente eu não seleciono a última opção e eu não quero que o aluno edite também, tá? Ele vai ficar com a atividade aberta lá, ele vai fazer com muita calma, mas assim que ele me enviar, ele não pode mais fazer a edição. Na próxima opção, em apresentação, a única coisa que eu altero aqui é mensagem de confirmação. Eu coloco atividade concluída, certo? Coloca essa mensagem de atividade concluída. Você pode colocar atividade concluída, aguarde uma devolutiva do professor ou algo do tipo, tudo bem? Em testes, a única coisa que eu faço aqui, pessoal, é em liberar nota. Eu seleciono posteriormente, né, depois da revisão manual, porque senão o aluno ele já vai responder e já vai receber um feedback. Então imagina que um outro aluno não tenha feito, ele já pode mandar as respostas para o colega. Então eu apago imediatamente, né, após o envio, seleciono posteriormente, porque aí eu vou liberar para ele a resposta. E apago também perguntas erradas, respostas corretas e valores, tá? As pessoas que responderem podem ver, depois você pode selecionar isso na hora do feedback, mas nesse momento eu apago, tá? E salvo as configurações, tudo bem? E o mais importante, pessoal, vamos supor agora que você finalizou, você disponibilizou, o aluno acessou e respondeu. E aí, como que eu faço agora, né, para fazer a coleta de respostas, né? Onde que eu vou acessar essas coletas de resposta? Esse olho, ele vai visualizar, que ele vai mostrar para você como que o formulário ficou pronto. Então, assim que você cria o formulário, né, quando você acessá-lo, tá? Mesmo você sendo professor, quando você acessá-lo, ele vai aparecer assim para você também, tá? Para que você responda, mas você não quer, ou então você quer fazer uma edição, ficou alguma coisa errada. Então, assim que você cria a atividade, o formulário vai aparecer assim para você, ele não vai aparecer como campo de edição. Aqui próximo da minha webcam, eu vou até marcar aqui para vocês, olha, próximo da minha webcam, nós vamos ter um desenho, né, de uma canetinha que vai aparecer bem aqui onde eu circulei uma caneta. Quando você clicar nessa caneta, ele vai abrir novamente essa guia para a edição. Então, mesmo que você tenha criado a atividade, você ainda pode alterar algum erro nela. Quando você entrar novamente aqui no campo de edição, é só você selecionar aqui, ó, ao lado de perguntas, a opção respostas. E é aqui, pessoal, que acontece toda a mágica do Google Class. Vai aparecer gráficos das questões que eles mais acertaram, que eles mais erraram, enfim. Coloca todas as respostas do aluno. E o mais importante, tem três informações aqui, na verdade, que serão importantíssimas para você. Primeiro, a opção de liberar nota, que é quando você fala assim, não, já deu, né, já deu o prazo, agora eu vou liberar essa atividade, porque eu não vou aceitar mais, então vou liberar. Então vai ter uma opção aqui, liberar nota, e aí ele vai mandar a devolutiva para todos os alunos. Tem essa opção aqui, ó, aceitando respostas, é só você desmarcar. Observa que ele até coloca uma mensagem para os participantes. Aí você pode colocar período de atividade encerrada, aguarde orientação do professor, entre em contato com o professor, enfim. Mas você pode, né, desmarcar essa caixinha e aí o aluno não vai conseguir mais te enviar essa atividade. E outra coisa também, pessoal, é o ícone aqui, olha, do Excel. Quando você clicar nele, ele vai pedir para você selecionar uma planilha, caso você já tenha feito isso, ou criar uma nova planilha. No meu caso, como eu não fiz ainda, eu vou criar. E lá no Excel vai aparecer para vocês, pessoal, tudo corrigido, tá? Aluno por aluno, alternativa, vai aparecer as respostas. Então, se o aluno selecionou, né, foi uma pergunta dissertativa, vai aparecer o texto pro aluno, o texto que o aluno, né, desenvolveu. Vocês podem criar redações, mesmo sendo uma atividade com teste, você pode criar até redações por aqui, tudo bem? E bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram a esse tutorial, espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.